Olá meninos, tudo bom? Aqui é a professora Tânia e nós vamos falar rapidamente sobre a notação, alguns exemplos envolvendo notação científica de números astronômicos, ou seja, aqueles números que são muito grandes, tá bom? Então, só alguns exemplos de aplicação, levando em consideração que nós já temos uma base sobre o que seria notação científica, que como nós já sabemos, nada mais é do que uma forma de eu representar um número muito grande, ou um número extremamente pequeno, só que de uma forma muito mais simples, tá? Ou seja, números muito grandes ou extremamente pequenos tendem a ser números que são muito extensos, que tem muitos dígitos, muitos algarismos. E para isso a notação científica ajuda a gente a dar uma encurtada nisso aí, beleza? Então vamos lá ao nosso caso mais simples. Qual que é o nosso caso mais simples? Quando a gente só tem base 10, números seguidos, número 1 seguido de vários zeros. Como que faz nesse caso? Nesse caso, eu simplesmente coloco a base 10, conto a quantidade de zeros, e essa quantidade de zeros vai virar o expoente dessa minha base 10. Então, nesse caso aqui, esse número tem 5 zeros. Então, expoente 5. Acabou, representei. 100 mil é a mesma coisa que 10 elevado à quinta potência. Nesse caso aqui, coloco 10, conto os zeros. São 6 zeros aqui, então o expoente aqui é 6, ou seja, 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado à sexta potência. Nesse caso aqui, esse número 1 bilhão, bom, eu tenho que colocar o 10, e depois disso, quanto a quantidade de zeros, que nesse caso são 9 zeros. Então, 1 bilhão é representado por 10 elevado à nona potência, ok? Vamos para o nosso segundo caso, que é onde eu tenho um número diferente do 1 no início, tá bom? Ele tem só um dígito diferente dos zeros, mas não é o número 1. Nesse caso, você vai pegar esse número e colocar esse número que está lá no início vezes o 10, tá bom? Então, aqui eu tenho 5, então vai ficar 5 vezes 10. Feito isso, conta a quantidade de zeros que vem depois do 5 e isso vai virar o meu expoente, tá bom? Então, são 3 zeros, expoente 3. Então, 5 mil é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado à terceira potência, ou como a gente também fala, 10 elevado ao cubo, beleza? Nesse próximo aqui, eu tenho 7, então vai ficar 7 vezes 10. E aí, são 4 zeros, então vai ficar 4 aqui no expoente. Então, isso quer dizer que o número 70 mil é a mesma coisa que 7 vezes 10 elevado à quarta potência, beleza? No próximo aqui, eu tenho o número 300 mil. Começou com 3, então vai ficar 3 vezes o 10. Quantos zeros eu tenho aqui? 5. Então, isso quer dizer que o meu expoente é 5. E aí, o número 300 mil é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado à quinta potência. Agora, a gente tem um caso diferente. Porque aqui, eu não tenho só um dígito no início, diferente de zero. Eu tenho dois algarismos. Bom, nesses casos onde você tem mais de um algarismo, imagina que você tem uma vírgula aqui no final e você vai deslocar essa vírgula até chegar no primeiro algarismo que eu tenho aqui, tá bom? Então, nesse caso, toda vez que não tem nada de vírgula no número, imagina como se ela estivesse aqui no final, na verdade, tá bom? E aí, eu vou andar com essa vírgula até chegar aqui, no primeiro dígito, beleza? E aí, na hora de você representar o número, ele vai ficar 2,3 vezes o 10. Observa que esses zeros que aparecem no final, eu não coloco aqui, tá bom? Até porque a nossa intenção é encurtar a maneira de escrever esse número. Beleza. Fiz isso, andei com a vírgula até chegar no primeiro dígito, no primeiro algarismo. Agora, para eu saber qual vai ser o expoente, basta eu contar quantas vezes eu precisei deslocar essa vírgula. Por quantos dígitos, quantos algarismos eu precisei deslocar essa vírgula. Nesse caso, eu desloquei por 1, 2, 3, 4 dígitos. Então, isso quer dizer que o expoente aqui em cima vai ser 4. Ou seja, em outras palavras, o número 23 mil é a mesma coisa que 2,3 vezes 10 elevado à quarta potência. Nesse caso aqui agora, é o mesmo procedimento. Eu vou deslocar até chegar lá no primeiro dígito. Isso quer dizer que vai ficar 1,5 vezes o 10. Observe que a gente sempre põe vezes o 10. Agora eu vou verificar quantas vezes eu precisei deslocar essa vírgula até chegar aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, o expoente aqui é 7.
Isso quer dizer que esse número, tá? Que é 15 milhões, ele é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado à sétima potência. Nesse caso aqui, o procedimento é o mesmo. Vou andar com a vírgula, ó, até chegar lá no meu primeiro dígito, meu primeiro algarismo, tá? Aí, nesse caso, vai ficar 7,35, porque os zeros no final a gente deixa pra lá, tá bom? Vezes o 10. Agora, quantas vezes eu precisei deslocar? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, expoente 5. Isso quer dizer que esse número aqui, 735 mil, é a mesma coisa que 7,35 vezes 10 elevado à quinta potência. Beleza? Bom, temos esse terceiro caso. Vamos para esse quarto caso aqui, né? Aqui o número ele está escrito de forma mista, né? Vamos dizer assim, porque eu tenho o número, o algarismo e depois eu tenho o nome ali, né? 7.000. Bom, vamos analisar. O que é 7.000 nesse caso? 7.000 é um 7 seguido de 3 zeros. Se é um 7 seguido de 3 zeros, caiu lá naquele segundo caso, que só tem um dígito no início. Isso quer dizer que para esse caso, basta eu colocar esse número aqui, vezes o 10. E agora eu conto os zeros no final. São 3 zeros. Então, expoente 3. Isso quer dizer que 7.000 pode ser representado por 7 vezes 10 elevado ao cubo, beleza? 53 milhões. O que é 53 milhões? Como é que eu escrevo isso? Então, 53 seguido de 6 zeros. Isso aqui, ó, vai cair nesse nosso terceiro caso aqui, ó. Onde eu tenho mais de um dígito, né? Antes dos zeros aqui, tá vendo? Então, nesse caso, eu preciso deslocar com a vírgula até chegar no primeiro dígito. Então, eu vou deslocar com ela, ó, até chegar aqui. E aí vai ficar o quê? 5,3 vezes 10. Beleza? E para eu saber o expoente, eu vou contar por quantos dígitos eu precisei deslocar essa vírgula. Nesse caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, expoente 7. Isso quer dizer que o número 53 milhões pode ser representado por 5,3 vezes 10 elevado à sétima potência. Beleza? Então, em vez de eu representar o número de forma tão extensa, eu simplesmente uso notação científica e facilito as coisas. Agora, vamos aqui para o número 12 bilhões. Eu vou até escrever aqui embaixo porque ele é um número bem maior, tá bom? Então, no caso do 12 bilhões, ó, ele é um 12 seguido de 9 zeros, ok? Feito isso aqui, vamos transformar em notação científica. Se eu tenho mais de um dígito antes dos zeros aqui, ó, eu caio nesse terceiro caso, onde eu vou deslocar a vírgula até chegar lá no primeiro dígito. E aí, eu começo a notação. Vai ficar 1,2 vezes 10, né? Agora, eu vou contar por quantos dígitos eu desloquei essa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o expoente, 10. E aí, a gente descobre que o número 12 bilhões pode ser representado por 1,2 vezes 10 elevado à décima potência. Então, se a gente observar, na notação científica é muito simples, tá? Começou só com o número 1 seguido de zeros, escreve o 10 e conta os zeros. Tem um dígito diferente do 1? Põe ele vezes o 10, conta os zeros novamente para saber qual é o expoente. No terceiro caso aqui, onde eu tenho mais de um dígito, né, antes dos zeros, você anda com a vírgula até chegar no primeiro, escreve esse número vezes o 10, né, sempre tirando os zeros do final, e aí conta por quantas vezes você precisou deslocar essa vírgula. E isso vai virar o expoente. Tranquilo? Espero que tenha ajudado vocês a entender como escrever números astronômicos sob a forma de notação científica, tá bom? Mais pra frente nós vamos falar aí como escrever números minúsculos e extensos na forma de notação científica. Espero que eu tenha ajudado e boa aula!